Você trouxe um negócio legal aqui, que é as oportunidades que as tecnologias que são disruptivas elas abrem. E aí, falando para alguém que teve experiência, perguntando para alguém que teve experiência em tecnologias disruptivas, o que você vê de caminhos com a chegada, com a maturação dessas tecnologias que do ponto de vista empresarial tá te fazendo os olhos brilhar? E só para complementar, de qual delas vocês esperam? Porque vai ter uma reação de sindicatos, de não sei o que e tal, até... Somente aqui no Brasil. Principalmente aqui no Brasil. Tem dois pontos, né? Eu acho que tem o ponto de uma classe de trabalhador que faz isso há 20, 30 anos e já está mais velho e não consegue se reinventar, né? Vai ter que se reinventar de alguma forma, não vai conseguir se reinventar dentro dessa linha de trabalho, e só que o transporte vai ficar muito mais barato e muito mais eficiente. Então, com menos horas trabalhadas, você vai conseguir ter muito mais mobilidade, você vai conseguir se locomover de uma forma muito mais eficiente. Pra você ter uma noção, hoje em dia o custo do Uber, mais ou menos metade dele, 2/3 até, é o motorista. Que usa mal Não, é o custo do transporte do quilômetro, é a mão de obra. Então, assim, o cara precisa comer, o cara precisa pagar a casa dele e tal. Então, o custo daria para um Uber autônomo custar 1/3 do que ele custa hoje, para a mesma margem. Então, assim, imagina um Uber que custasse 1/3 mais, custasse 60% mais barato, 70% mais barato. Muito mais gente poderia usar, teria muito mais transporte, mais seguro, menos acidentes. Então, assim, a sociedade melhora de uma forma, ganhando eficiência, a sociedade melhora de uma forma como um todo. Imagina como você integrando isso no gerenciamento de tráfego. Nossa, melhoraria. Mas, por outro lado, sem dúvida, as pessoas que trabalham com isso, igual quando era datilógrafo, vão ter que se reinventar. Em algum momento nos Estados Unidos, acho que a principal empregadora, em termos de números de pessoas empregadas, era a telefonista que ficava trocando cabo. Switch, que vem daquela expressão switch. Exato. Que esse era o maior número de pessoas únicas de um setor da economia. Até fotos de cartões postais. Você ligava, tinha que ligar um fio de um lado para o outro lá. Isso era o maior número de empregados. Hoje em dia é zero. Você sabe o que a gente está falando aqui? Que é uma questão de tempo, mas é inevitável. E nesse sentido, para onde a gente... O que você está vendo de desdobramentos dessa... Que vão estar pautando daqui a pouco os Financial Times da vida. Que eu sou leitor de Financial Times, eu não sou empreendedor. Então, o que você está vendo que eu vou ler daqui a pouco no Financial Times? Olha, eu acho que essa parte, a partir do momento que é uma pergunta, mas é difícil, né? Porque cobrar. É futurologia, não vamos cobrar. Eu sou o mais cobrado por erro de previsão, então eu estou tranquilo. Eu acho que uma das partes que vai evoluir muito é a parte de bateria. E daí, se você vai realmente, essa história de carro voador dos eVTOLs vai acontecer de verdade, você vai ter um transporte aéreo competitivo em relação ao transporte terrestre, você sai de 2D para 3D. Finalmente vamos chegar no mundo do desenho dos Jetsons, que era o que eles esperavam para a gente. Apesar de ser ainda complexo, porque obviamente você precisa de uma infraestrutura para depois. Eu experimentei um eVTOL uma vez, sabe onde? Não era no eVTOL, mas da Embraer. Sim, daí. Lá em Austin, no South by South, eles tinham agora, e você colocar coisa, mas é um barato. É como se fosse um helicóptero, só que muito mais simples e muito mais barato para poder usar. Eu acho que eu acho que as cidades, sendo mais eficientes, elas podem abrir espaços mais para micromobilidade, que eu acredito ainda bastante. Mas o grande vencedor mesmo é quem está desenvolvendo a tecnologia. Eu acho que vai ter uma concentração de fluxo de capital para quem detém a tecnologia em si. E o Brasil fica fora dessa. Por quê? Porque a gente tem tecnologia zero no Brasil, né? A indústria... Por quê? Porque o nosso governo é protecionista. Tivemos recentemente aqui um episódio falando sobre isso, sobre reserva. O que fez a nossa indústria? O que o Trump vai fazer com as tarifas funciona no curto prazo por um período de tempo, mas no longo prazo piora na média. E o brasileiro, ele é protecionista da época das capitanias, das capitanias hereditárias, entendeu? Então, assim, a gente tinha... O meu pai, ele foi um dos fundadores de uma empresa de tecnologia aqui do Brasil chamada Engesa. Nos anos 70, na defesa. E na época a gente o Brasil batia de frente de tecnologia
com os Estados Unidos. Ia fazer concorrência de Jeep, ia fazer concorrência de tanque, e a tecnologia estava no mesmo nível. E a Ingesa quebrou nos anos 80, e a partir daí o tanque por exemplo, o tanque da nossa defesa tem a mesma tecnologia dos anos 80. Como é que vai competir com hoje, com o drone dos Estados Unidos? Se a gente continuasse a base de Alcântara do Brasil, talvez não, deve ser o melhor lugar do planeta para lançar foguete. Porque a gente está no Equador, perto da floresta e perto do mar, risco baixo. Daria para lançar, e entre Europa e Estados Unidos, do ponto de vista logístico, zero. É assim, a nossa indústria de tecnologia avançada, praticamente sobrou a Embraer, que monta avião, um né? nicho muito específico. Muito específico, mas monta, nem desenvolve aviônica, desenvolve alguma coisa, mas nada no sentido, tipo, de desenvolver uma turbina, nada nesse nível, mas sim... Talvez a VEG, que não é avançada, mas é uma tecnologia de bem de capital muito bem feita. Sim, também. A VEG é uma empresa, um caso interessantíssimo, mas mesmo assim compra placa solar, não é placa fotovoltaica, não é que tem uma parceria com o chinês, desenvolve alguma tecnologia, mas nada também Por exemplo, eu não consigo ter um motor da VEG no meu carro de Fórmula E. Não está nesse nível de tecnologia. Eu não consigo, porque não é... Tudo bem que não é o caso, não é a especificidade da VEG. Não dá para você ter um motor de carro de Fórmula E num elevador. O motor custa R$1 milhão, um motor do carro. Então, assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não dá para a gente desenvolver um carro de Fórmula E no Brasil. Na verdade, quando eu fiz a bike elétrica, em 2016, eu acreditava que as bikes iam ficar elétricas, por causa da bateria, tecnologia de motor. Falei, vou fazer uma bike elétrica 100% brasileira. E fiz um pouco de pesquisa de materiais, e o melhor material para o custo-benefício era uma liga de aço nióbio. O Brasil é o maior produtor de nióbio do mundo. Controla o mercado de nióbio do mundo. Lá em Minas, lá em Araxá, com a CBMM. E eu resolvi fazer a bike de aço nióbio, fiz um projeto para fazer a bike inteira no Brasil, do zero. Peguei a galera da Embraer, a nossa fábrica era em São José dos Campos, e a gente começou a desenvolver, e chegou no momento que, para eu fazer a bike 100% no Brasil, primeiro que não dá, por exemplo, não tinha célula da bateria, eu tinha que importar, porque ninguém faz célula de bateria no Brasil. Mas do que eu pudesse fazer no Brasil, eu fazer a bike no Brasil, eu pagava muito mais imposto, cerca de 80% de imposto, e se eu fizesse a bike inteira na China e montasse na Zona Franca de Manaus, eu pagava zero. Tipo, você olha e fala, não é possível que é assim. E é possível. E a parte tributária é tão complicada e tão mal feita, que no final, para eu ser competitivo no mercado, o único jeito, quando eu passasse de um determinado volume, era fazer na China e montar na Zona Franca de Manaus. E trazer de caminhão. Então, se eu quisesse vender uma bike que eu poderia fabricar aqui em São Paulo, em São José, eu tinha que fazer na China, mandar um nióbio para a China, fazer o tubo. Ter o custo de transporte. Mandar para a Zona Franca, fingir Porto que de Santos, Zona Franca, ou qualquer outro porto, seja lá Espírito Santo, mas Zona Franca. Zona Franca percorrer o interior do Brasil inteiro para voltar para vender a bike aqui para não pagar imposto. Então não gero emprego, não gero tecnologia e também não pago imposto. E exporta capital humano ainda por cima, cérebro. Então assim, porque não vai ser um engenheiro daqui, não vai contratar um engenheiro daqui para fazer. Eu fiz 300 bikes no final, chamava EDG a minha empresa na época. Eu fiz 300 bikes e depois desisti, porque eu ia ter que investir uns 2, 3 milhões de dólares para fazer toda essa operação. Eu falei, não vou, o risco é muito grande para um potencial pequeno de escalabilidade, eu acabei não fazendo. Mas assim, mostra, por exemplo, e dentro do supply chain, de fazer uma bicicleta, o Brasil não produz nem corrente. Não existe uma fabricante de corrente de bicicleta nacional. Eu não acredito nisso. Não é possível. É impressionante. Acho que o que faz no Brasil da cadeia de bicicleta... Deve ser a borracha, deve ser o pneu. Não, o pneu não faz. Não faz também? Não, o que faz é selim, o selim faz aqui, faz algumas coisas pequenininhas assim, mas basicamente faz os itens necessários para entrar dentro do CKD na produção da Zona Franca. Porque você precisa fazer dos 20 itens, tem lá, você precisa fazer 20 itens. Você olha, beleza, faço os 20 itens mais simples possíveis, então pinto o parafuso. Com menos tecnologia. E aí tem quem diga
que o acordo Mercosul-União Europeia é que vai desindustrializar o Brasil. Né? No Brasil é totalmente desindustrializado. E não é por conta da política, da falta de protecionismo, é o contrário. É o contrário. E o que está acontecendo agora, por exemplo, um dos sócios da Arrival, da empresa que eu expliquei, ele está abrindo agora uma empresa de tecnologia de comida robótica. Então, um robô que prepara a comida. E ele quer fazer uma fábrica de proteína. Qual país você acha que ele quer fazer uma fábrica de proteína na América do Sul? Qual país você acha que ele ia vir para o Brasil? Qual que ele vai agora? Para a Argentina. Ou para o Paraguai. Porque é muito mais simples, é muito mais... Ainda mais agora com a mudança de guarda lá na política econômica. Então assim, se a gente quiser industrializar o Brasil, a gente precisa mudar completamente a regra. Esse arcabouço, né? Total.